Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A aula 7, o relacionamento entre nora e sogra. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A verdade prática dessa aula de hoje. Vamos lá. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Isaías diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como quê? Como família bendita do Senhor. Vamos lá para a introdução. Diante do estigma cultural do relacionamento com as sogras em nosso país, comumente motivo de piada mesmo entre os evangélicos, pode soar inusitado que uma das mais belas histórias de companheirismo seja entre quem? Entre Ruth e Noemi. O contexto do livro se dá numa crise socioeconômica na Judéia e, caminhando contra as previsões humanas, desenvolve-se um amor além das barreiras. Deus, mais uma vez, muda o quê? Histórias. Torna-se necessário também, em nossos dias, entrar em acordo e fazer todo o possível para construir uma relação respeitosa em benefício daqueles a quem amamos. Honrar nossa família é, portanto, uma forma de demonstrar gratidão a Deus e zelo por nossos entes queridos, que o Senhor nos concedeu. Sejamos, então, agradecidos. Vamos lá, então. Você deve ter notado falta de uma coisa, né? Da nossa oração de início, mas eu entrei na aula, comecei a aula, para hoje, junto com você, fazer uma oração especial. Hoje, porque Deus nos permitiu, domingo, Dia das Mães. Nós queremos agora orar pelas nossas mães, para que nós possamos realmente continuar sendo agraciados por Deus pela vida delas. Pai, nós colocamos diante do Senhor agora cada um de nós, papai. Colocamos nossas mães diante do Senhor e te pedimos, Senhor, dá a elas graça, dá a elas saúde, dá a elas paz, meu Pai, para que em nome de Jesus elas possam mesmo cumprir a cada dia, Deus, o ministério que o Senhor tem para elas. Que elas possam ser cheias da graça, ser cheias mesmo, Deus, do Teu Espírito, ser cheias de saúde, de alegria, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos reconhecer isso e, Deus, abençoá-las nesse dia com muita alegria, com paz e vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. A família é uma das forças motoras para nos ajudar a vencer o quê? As tribulações e intempéries da vida, as coisas que vão surgindo. Então veja bem, se há na sua família um relacionamento entre a sua esposa e a sua sogra, que move o poder de Deus, move o Espírito de Deus, isso é motivo de alegria para você. Se há entre você e a sua sogra um motivo de realmente um relacionamento que traz paz, que vive em paz, é um relacionamento que glorifica o Senhor, isso traz paz. Entre o genro e o sogro, entre a nora isso é bom demais. Eu desfruto disso dentro da minha casa, com a minha sogra e com a minha esposa e a minha mãe. Então nós temos realmente poder dizer isso para as pessoas, é motivo de testemunho para nós. A obstinação de Ruth, nora de Noemi, Ruth quer dizer amiga, companheira agradável. Se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e que mais? Esperança. O mau governo dos últimos juízes, Aula passada nós falamos sobre Sansão. Ali já estava acontecendo um declínio desses juízes.
Os juízes começaram com Otiniel, depois de Josué, Otiniel, o primeiro juiz, e aí foi Jefté, Sansão, e aí nós vemos que a decadência do povo em relação a cultuar outros deuses, a desprezar o Senhor, estava só aumentando. E isso trouxe consequências o quê? Desastrosas para o povo. Uma delas o que foi? A fome. E nós sabemos que a fome tem assolado o mundo em vários lugares. Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. Era tanta mistura que eles agora estavam cultuando outros ídolos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo. Lembra do pai de Sansão, da mãe de Sansão? Eles ficaram firmes no propósito, ouviram a voz do anjo e fizeram tudo para que Sansão pudesse realmente buscar a vontade do Senhor, e as coisas foram acontecendo. Mas a disciplina era para quem? Para todos. E como que a gente vai fazer se a disciplina é para todos? Se nós muitas vezes não fazemos, mas sofremos a disciplina, vamos aprender com isso. Vamos buscar a Deus. E o que aconteceu? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Não era a primeira nem foi a última vez. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Você está vendo aí, ó? Tem lá o reino de Judá e depois o reino de Moabe. Está vendo ali, ó? Então eles foram ali. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Ficaram ali por uns 10 anos. Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei. Olha só quem foi que viajou. Noemi, agradável. Malom quer dizer enfraquecido. Quilion, aquele que falha. Belém quer dizer casa de pão. E Ruth quer dizer companheira, né? Amiga. Então nós entendemos que essa turma toda aí saiu. E eles foram por causa da fome. Eles voltaram porque realmente precisava, havia um mover de Deus naquilo. Vamos fazer um resumo. Ruth capítulo 1, houve fome na terra, nós já falamos. Elimeleque vai para Moabe, vai para lá por causa disso mesmo. Eles ficam lá 10 anos. A morte dos homens, Malom, Quilion também morreram. Elimeleque morreu primeiro, depois Malom e Quilion. Ficaram as 3 agora, viúvas. A decisão delas, né? Vamos voltar então para Belém. Vamos ver o que a gente consegue fazer lá. O retorno a Belém foi exatamente no mês de Nissan, entre março e abril. O sentimento de Noemi, ela se sentia abandonada por Deus. Ela fala que Deus estava pesando a mão sobre ela. Quando ela chega ali em Belém, ela fala até para eles não chamarem mais ela de Noemi, mas de Mara, porque Deus estava realmente pesando sobre ela a mão com aquilo tudo que estava acontecendo. Quantas vezes nos encontramos como aquelas mulheres? A morte, o luto, a desesperança, a viuvez, a vergonha, a necessidade, enfim, circunstâncias que podem nos desanimar e revoltar. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Está vendo o que ela pensava? Havia um plano divino por trás de tudo que eles estavam passando. Elas não estavam sozinhas, Deus não estava pesando a mão, nada disso. Mas havia um plano divino. Qual era esse plano? Eu fiz essa genealogia para você entender, e nós vamos começar aqui primeiro pelo lado esquerdo da sua tela, com Ló, que era sobrinho de quem? De Abraão, que está lá do lado direito. Abaixo de Ló ali, as filhas de Ló se deitaram com ele, tiveram 2 filhos, um chamado Amon e o outro chamado o quê? Moabe, que deram origem, está vendo aí? Aos amonitas e aos moabitas, dos quais saiu quem de rosinha aí? Ruth, guarda isso aí. Agora vamos para o lado de lá, para o lado direito dessa genealogia. Abraão, que teve 2 filhos, um chamado Isaque, o filho da promessa, e Ismael, que foi filho dele com Agar, né? E Isaque, filho dele com Sara.
Isaac casou-se com Raquel e teve Jacó e seus outros filhos, que estão representados aí. Um deles, que teve um papel importante naquilo que aconteceu com José, foi Judá. E Judá teve 3 filhos, dos quais Deus levou o primeiro, levou o segundo e o terceiro era muito novo. O que Tamar, esposa do primeiro filho, fez? Ela se disfarçou de prostituta, deitou-se com Judá e teve 2 filhos gêmeos, Pérez e Zera. E o que aconteceu? De Pérez vem aí na linhagem Salmão, que se casou com quem? Com Raabe, que teve ali com os espias, escondeu os espias, recebeu os espias na casa dela, no livro de Josué, lembra disso? E de Salmão, quem que foi gerado? Boaz. E Boaz vai se casar então com quem? Essa família nos interessa muito. Boaz vai se casar com Ruth. Ele vai aparecer daqui a pouco na história. E vão ter um filho chamado como? Obed. De Obed foi gerado quem? Jessé. De Jessé foi gerado quem? O rei Davi, que teve um filho com Batseba, chamado como? Salomão. Que teve um filho chamado Roboão. E aí, em 930 a.C., há a divisão das tribos, o reino do norte e o reino do sul, por causa de Roboão. E ele, Roboão, na sua linhagem, vai dar origem a quem depois, mais tarde? José, que casou-se com Maria, que deu à luz a quem? Ao Salvador do mundo. Está bem resumido, está bem rápido, mas depois você pode voltar. E entenda como o propósito divino, para que através mesmo de Ruth, viesse a geração de Obed, para ser realmente a linhagem de Davi, para Jesus Cristo vir ao mundo através dessa tribo. Tá bom? Vamos lá então em frente. Sabemos que todas as coisas, Paulo fala, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. O resumo do capítulo 2. Boaz era um homem muito rico, ele era o senhor de muitos bens. Ruth vai apanhar espigas no terreno de quem? Exatamente de Boaz. Boaz descobre Ruth, pergunta quem é essa moça, eles explicam a história para ele, e Boaz começa a cuidar de Ruth, fala para ela pegar água junto com as servas, para comer do pão, para poder realmente trabalhar ali, e ele vai falar do testemunho dela, como foi importante, porque Boaz diz assim, eu já sei quem você é, e tudo que você fez à sua sogra. Então o testemunho dela foi muito importante. E a sogra depois diz para ela assim, bendito seja aquele que te acolheu. Quando ela pergunta como é que foi o dia dela, aí ele surge como agora o resgatador, por ser parente de Elimeleque também. Capítulo 3, a sogra manda que ela se deitasse aos pés dele, descobrisse os pés dele. Era uma cerimônia que eles costumavam fazer, e ali começa o relacionamento entre Ruth e Boaz. Eles não têm nada, eles estavam ali juntos, mas não se deitaram, a palavra deixa claro isso para nós, e ela foi obediente ao que a sogra dela diz para ela fazer. Bendita sejas tu do Senhor, diz Boaz para ela, e ele fala que vai resolver o problema, e fala que ela é uma mulher, o quê? Virtuosa, muito interessante isso. Ruth conta tudo a Noemi, e Noemi vai acalmar ela e diz, olha, ele não vai descansar se ele te disse isso, enquanto ele não fizer todas essas coisas. Muitas vezes, quando não há mais saída, a providência divina pode começar através dos membros de nossa família. Juntas, elas começaram a criar um ambiente de fé diante de tudo o que estava acontecendo. Ao invés de murmurar, ao invés de ficar com raiva, se sentir humilhada, não. Ruth continuou fazendo o que estava fazendo, Noemi dando os conselhos, ensinando ela, e elas foram realmente abençoadas por isso. Muitas pessoas tiravam vantagem das viúvas ou mesmo as ignoravam. Pobreza e desprezo eram frequentes na vida delas. A lei de Deus ordenava que o parente mais próximo do marido falecido cuidasse da viúva. E indiretamente foi isso que Boaz fez. Olha uma passagem para a gente poder analisar também. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Essa era a linhagem, esse era o propósito. Tudo o que foi acontecendo foi para cumprir esse propósito das Escrituras.
E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias o quê? Da eternidade, disse o profeta Miqueias. Capítulo 4. Ó fulano, era um outro homem que teria a possibilidade de resgatar então as terras de Elimeleque e junto com as terras, Ruth, Noemi, tudo mais que eles tinham. Tomarás Ruth como esposa. O que ele fala? Para mim não dá. Então, quando ele disse que não dava, Boaz então disse que ia fazer aquilo. E aí havia um costume entre eles de entregar o calçado para que se firmasse aquele contrato, para que se firmasse aquilo ali. E o povo todo que estava em volta deles, leia depois o capítulo 4 do livro de Ruth, fala assim, somos testemunhas do que está acontecendo aqui. Boaz toma Ruth como esposa, e agora Noemi é consolada através do nascimento agora de Obed, filho deles, que realmente vai trazer depois Jessé à existência, fazendo parte dessa linhagem que nós temos falado. Boaz se torna um tipo de Cristo, porque o nosso Redentor, que sendo rico e se fez pobre, ele se humilhou assumindo a forma humana, como Paulo fala. E ele que fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Assim, Ruth entra para a genealogia de Jesus, dando à luz a Obed, pai de Jessé, avô de Davi, o rei de Israel. E Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Vamos lá para a conclusão. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar de sua sogra, demonstrando carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas emocionais muito terríveis, muito grandes para uma pessoa. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E muitas vezes, nas tribulações, nas surpresas que a vida nos revela, precisamos manter firmes o nosso testemunho de fé. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé o que? Gerou Davi. Isso eu queria deixar para você, que você entenda que o propósito de Deus é muito maior na sua vida do que você pensa. Ruth amou sua sogra, casou-se com Boaz, deu à luz ali um filho para que realmente essa descendência fosse cumprida de acordo com o propósito de Deus. Mas em momento nenhum ela murmura. Em momento nenhum nesse livro nós vemos Ruth reclamando de qualquer coisa, da humilhação, muitas pessoas de ter que catar as espigas, de se expor daquele jeito, de voltar para uma terra desconhecida, continuar sendo estrangeira. Não, ela cumpriu o papel de Deus para a vida dela. Que você seja como Ruth, que esse espírito esteja sobre você. Aí você, mulher, com sua sogra, você, homem, com seu sogro, na sua família, faça valer a pena ser chamado de família bendita do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Mais uma vez, um abraço para todas as mães. Fique em paz. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.